Senhoras e senhores, eu sou Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer demais a Deus, a minha família, a meus amigos, a meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Agradecer demais a Caribou Filmes, onde a gente está gravando aqui, nesse estúdio maravilhoso. Agradecer demais João, nosso produtor, tamo junto. E é isso aí. E depois de alguns verões, a gente conseguiu trazer essa pessoa aqui, que é muito especial. Ela, que é psicóloga clínica da saúde feminina e idealizadora do movimento Mulheres do Nosso Tempo, Luciana Rothermel. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou bem feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. E realmente, né? Tentamos e agora deu certo. Tudo tem seu tempo, seu propósito. Claro. E no episódio 10, né? Nossa, muito o bom. 10º episódio. Nossa, tamo aí. Quem é Luciana Rothermel? Eu sou uma mulher única. Sou persistente. Sempre vejo o lado bom das coisas. Luto sempre por ideais. Sou casada, tenho 2 filhos. O Teodoro e o Benício. Tenho 3 gatos, adoro gatos, né? Então eu tenho a família do Rei Leão inteira. Simba, Nala e Sarafina. Sou psicóloga clínica, adoro a minha profissão, realmente me sinto muito realizada. E por achar que a gente sempre pode fazer o bem, idealizei o movimento A Mulher do Nosso Tempo. Uau, acho que a gente vai falar de tudo isso e um pouco mais. E qual foi a trajetória da Luciana para chegar onde chegou, para chegar até aqui nessa cadeira hoje, contar esse resumão de quem você é? Eu sou de uma família bem humilde, né? Meu pai é professor de matemática. Para desespero dele, a filha pegou exames em matemática. Uau! Jesus do céu. Mas tenho muitos valores, né? A minha mãe é muito guerreira, né? Também. Trabalhou, teve lanchonete, meu Deus, sempre buscando o melhor para nós. Mas eu comecei a fazer dinheiro mais cedo, com 15 anos, porque meus pais, como eram mais simples, eles me davam o que eles conseguiam, né? Mas, assim, 15 anos a gente quer balada, quer curtir de uma forma diferente. Então, assim, uma roupa, sapato, etc, né? Então, com 15 anos, comecei a trabalhar em lojas de amigos e fazer uma rendinha aí. E depois Vendedora? Sim, depois não parei mais, né? Não parei, gostei de ter dinheiro. Bom, não parei né? mais, assim, e... Estudei sempre em colégios salesianos, né? E o último, Dom Bosco, foi onde eu conheci o meu marido, que foi bem difícil, tadinho. E ele me conquistou pelas cartas românticas, ele sempre escreveu muitas cartas românticas, e depois eu não consegui mais me render e deu certo. E a gente está até hoje, 24 anos juntos. Uma história bem linda, com certeza. A gente diz que a gente fez tudo ao contrário, porque a gente não tinha casa, nada, mas a gente queria morar junto. Então, a gente foi de aluguel e tudo, mas isso daí a gente teve filho. Aí, depois a gente conquistou a nossa moradia e depois ainda casei, que eu queria fazer tudo. Uou. Então, foi tudo ao contrário e continua dando certo. Por isso que eu sempre falo que a gente não precisa ter tantos planejamentos, buscar tanta perfeição. O que a gente precisa é sonhar e fazer isso realizar, né? A forma que a gente vai direcionar isso é o caminho, né? O importante é não desistir, né? E eu sou prova real que isso deu certo. No ano 2000 eu fui fazer faculdade de psicologia, aqui da Unidade, 2ª turma. Sempre gostei muito da mente humana, de ler, de buscar conhecimentos. Me formei em gabinete porque eu ganhei carta de emprego. Eu e mais uma colega de 27 alunos, eu ganhei carta de emprego. Em fevereiro, quando foi a formatura, eu fui homenageada, foi muito legal também. E em 2006, então, comecei no CAM, Centro de Atendimento à Mulher. De lá para cá, assim, conheci muito esse público feminino, porque lá o CAM, desde dar a vida, né? Então, público gestante, como também câncer, né? O câncer de mama, câncer de colo. Então, assim, desde as fragilidades femininas como a força da mulher. E aí, de lá para cá, comecei a estudar. E realmente eu sabia qual era o meu público. Então, eu nunca fui uma psicóloga que abraçou todas as demandas. Eu sabia que eu queria adultos
E depois só escolhi que eu queria mulheres, né? E o CAM me ajudou muito isso. Em 2007, eu recebi um convite de coordenar o CAM. Coordenei por 5 anos. E em 2013 eu tive o Teodoro, daí eu fiz algumas escolhas, né? E como nesse meio tempo eu estudei e fiz a especialização em psicologia clínica, eu sabia que eu queria um consultório. Então aí fui desenvolvendo cada vez mais. Depois fiz outra especialização também dentro da terapia comportamental cognitiva, mais da terceira geração, onde eu busquei mais avanços também para as minhas pacientes. E foi indo cada vez mais se desenvolvendo. Em 2020, na pandemia, que foi um baque, né, um pontinho de interrogação para todos nós, eu, ouvindo as minhas pacientes nos atendimentos online, eu vi o quanto tinha sofrimentos e o quanto eu achei que eu poderia fazer mais, né? E ali tinha um livro muito de cabeceira, que é Mulheres Correm com os Lobos, da Clarice. São contos, né, tudo, mas fala muito da mulher real, da mulher com seu instinto selvagem, da mulher nas suas lutas, nas suas fragilidades. E em 2022, eu consegui tirar do papel esse sonho e fazer a mulher do nosso tempo, que é a mulher real, a mulher que vive o momento presente, mas que nunca para de sonhar e que tem vários propósitos, inclusive de ajudar. E uma coisa que eu pensei que ia ser pequena, não imaginei que ia ser tão grande. O Mulher do Nosso Tempo, esse movimento lindo, ele está muito forte mesmo. Ano passado a gente conseguiu fazer doações para a rede feminina de mamografia. Esse ano a gente também tem já engatado uma outra situação que a gente também novamente vai conseguir ajudar. E são mulheres únicas ali que cada vez mais se ajudam e ganham forças, e é isso que é importante, com certeza. Uou, quando tu falou disso, teu olho já brilhou. Eu adoro a Mulher do Nosso Tempo, realmente é um sonho realizado. Como profissão, né? Porque a gente nunca para, né? Então, assim, eu só juntei as mulheres, né? Já é uma coisa que é minha, né? Então, eu só juntei. Acho que foi uma pincelada gigante aí. Acho que tu resumiu muito bem a tua trajetória. Parabéns demais. Com certeza demais. Faltou bastante coisa ainda, mas... Parece que é simples, né? Mas eu vou voltar lá no tempo, cara. Agora que tu falou do teu marido, eu dei uma olhada no teu Instagram. Eu tenho uma passagem... Ele é baterista, né? Ele era formado. Né? E na época de escola, Rick Fontes, a gente tocou na nossa formatura de terceirão e tocava nos intervalos de aula. E ele teve alguma passagem, não sei como, na nossa banda, numa época que acho que faltou baterista, sei lá. E a gente trouxe ele, porque na época, isso eu tô falando de 2001, ele já era super especialista nisso, né? Super. Então, agora eu lembrei dessa passagem. Que massa, né? Olha só o universo da O Bruno, para a parte de música, eu digo que é o hobby dele que faz bem, né? Então, assim, é bateria, é violão, é guitarra. Bacana. E tudo ele foi aprendendo, assim, né? Então, é bem legal mesmo. Cara, falando de CAM e tudo mais, então tu deve ter passagem de vários tipos de traumas e etc. E como é que é? Qual que é a bagagem que tu traz isso pros dias de hoje, assim, para quem tu atende? Porque quando eu fui tentar conversar contigo para agendar, é sempre, cara, Alan, desculpa, mas aconteceu uma emergência e eu paro para atender o meu paciente, o meu público, e porque eu sei da importância desse trauma e eu sei o quanto eu posso ajudar e resolver ou ajudar num período para resolver isso. Qual que é essa bagagem desses anos lá no campo? Porque eu acredito que lá o movimento é forte, né? Lá começou realmente, a gente viu muitas essas fragilidades, mas também vi muita força, tá? Lógico. É que assim, traumas, cicatrizes, todos nós temos, né? Nós. Mas a forma como a gente trabalha e desenvolve isso, essa que é a questão, né? Hoje eu lido muito mais com esses traumas, né? Porque antes também lá no CAM, eu atendia, mas o meu público era maior até a parte de pré-natal, de gestantes. Tanto é que eu fiz o primeiro curso de gestantes do SUS, fui eu que desenvolvi ali. Ai, que bacana. Mas era esse o público. Aí, quando eu fui para a clínica, eu abri para mulheres. De 18 para cima, eu atendi esse público. Aí, ali, realmente, eu acompanhei mais traumas, eu acompanho hoje, né? Mulheres alcoolizadas, mulheres que apanham, mulheres que vivem em relacionamento tóxico, mulheres com graus de ansiedade, depressão, a bipolaridade, né? Então, essa é a minha demanda. E, assim, a partir do momento que elas me procuram, eu sempre digo que 50% dos problemas delas já são meus. Porque elas estão me dando a chance de ajudá-las. Então, elas não estão mais sozinhas nessa história, nessa dor. E, com certeza, a gente vai tentar fazer o melhor para... Tanto é que eu dou meu contato pessoal.
A partir do momento que elas são minhas pacientes, assinam o contrato terapêutico, elas têm o meu contato pessoal e elas me chamam em qualquer hora, elas sabem que eu tô ali. Tanto é que eu já tive muitos atendimentos de atender de madrugada porque a paciente estava em crise de ansiedade, porque a paciente estava com pensamentos de ideação suicida e eu nunca disse não. Ai, tô com sono. Não, elas estão me chamando é porque realmente elas estão sofrendo. E assim faz, assim, a Bia, a secretária, ela diz assim, meu Deus, Lu, eu sei que tu não vai dizer não. Então, assim, tem essas pacientes, o que que eu faço? Daí, às vezes, a gente dá uma organizada na agenda, como às vezes eu vou atendendo, né? Assim, eu sei que se elas estão pedindo é porque precisam, né? Tu também é uma única pessoa, né? Tu vai ter que reorganizar, tu tem família, tens outras demandas para atender. Mas eu consigo Antigamente, antes até de ter os filhos, nossa, começava às 8 e até às 9 da noite, tudo. Daí, quando veio o Teodoro, eu blindei um pouco, mas depois, quando eu vi, eu já estava atendendo, porque eu amo. Cairós, né, Carla? E agora com o Benício, daí são 2, tudo, né? Então, assim, eu atendo de manhã, 2, 3, na clínica presencial. À tarde, daí eu começo a 1 e vou, às vezes, até as 7h30, 8 horas, né? Eu acredito muito em tempo e qualidade. Então, assim, não necessariamente eu preciso estar 24 horas com meus filhos para dizer que eu os amo e que eu posso somar muito com a infância deles. Então, eu estando ali naquele momento e sabendo que que eu sou deles, eu acredito muito nisso, né? Então, por isso que eu consigo fazer a minha balança funcionar, né? Consigo ser esposa, consigo me cuidar, consigo ser mãe, consigo ser profissional e do movimento. Então, a gente vai articulando isso para não sofrer, não se sentir culpada, né? Para conseguir fazer pelo menos um pouquinho de equilíbrio nessas áreas todas da vida, né? E o público é somente feminino, Só. então. Às vezes eu tenho que chamar alguns maridos. Às vezes é necessário até, né? Ok. Eles até gostam, é engraçado, né? Alguns vêm e dizem assim, Lu, eu nunca me abri tanto como eu abro contigo. Mas é que como a gente já sabe um pouco a história, a gente já vai direcionada, né? Mas às vezes é necessário até para mim ver um outro lado, porque às vezes a paciente vai contar o lado dela. Não sou a favor de separação, divórcio, mas se eu vejo que a minha paciente está sofrendo demais e que realmente não tem recursos, não tem por que eu dizer assim, continuando uma relação que não está te fazendo bem. Então eu vejo, avalio tudo junto com ela, a gente conversa, a gente avalia a dor dela e as possibilidades. E nisso, às vezes, o companheiro entra em cena para mim conhecer e configurar algumas coisas que também são necessárias, porque, às vezes, o marido também está na zona de conforto. Então, às vezes, a gente tem que sacudir um pouquinho a relação, principalmente quando são relações de mais tempo. Ou quando vem filhos, né? Que a gente sabe que o filho também muda um pouquinho mais. Aquela antes era 2, agora é 3, e daí... Prioridades, muda tudo, e aí vai, é pai e mãe agora. Mas tudo se dá um jeito, com certeza, né? Com certeza. E, assim, tem muitos casais felizes que passaram lá por mim e a gente sabe que hoje eles estão bem felizes também, que não precisou de um divórcio. E também eu tenho pacientes que divorciaram e depois retornaram e também está tudo certo. Por quê? São escolhas. Naquele momento não dava e, de repente, depois teve uma sincronia que, o destino quis, a vida quis que eles se reencontrassem novamente, mas com outras cabeças, que é isso que é o mais importante, né? Boa, muito boa. E... algo relacionado a estresse de trabalho, essas coisas assim, também pega muito. Síndrome de burnout, né? Porque, bem como tu falou, na pandemia mudou muita coisa nos trabalhos, home office, de repente fica mais isolamento. A gente acredita que home office é mais tranquilo, às vezes não, porque é uma reunião em cima da outra. Então, como é que tu trata tudo isso, assim? Essa parte profissional, algumas pacientes amaram, tá? Ficar em casa, no seu canto, como outras desenvolveram síndrome de pânico. Outras tiveram de burnout, né? Então, assim, o estresse no trabalho foi muito grande. Mas, assim, o estresse é o momento presente, que a gente sempre fala, né? Então, esse momento presente, a gente tem que avaliar. Por que tu estás tão estressada? Qual é o gatilho que está gerando esse estresse? Realmente é o teu trabalho? Ou tu não está conseguindo lidar com tantas coisas? Tu carrega para o teu trabalho e ali... a gente sabe que a gente tem que dar conta, dependendo de onde está essa paciente inserida. Então, a gente vai avaliando um monte de coisa. Existem momentos em que a medicação precisa se fazer presente, né? Com certeza, até para a paciente blindar alguns pensamentos que não estão tão saudáveis, a gente tentar trabalhar e administrar melhor, e depois, né, com a ajuda do psiquiatra, a gente vai administrando, ele vai administrando, né, talvez um desmame, porque essa paciente já está sabendo ativar melhor as suas ferramentas mentais, né?
E existe algum tipo de plano? São 4 sessões, 3 sessões, 10 Não. sessões, 11, Não. 20? Depende A de minha caso a paciente caso. chega para mim, às vezes eu chego para ela na primeira consulta e digo, olha, eu não tenho bola de cristal, eu não vou te dizer assim, vai dar 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas eu vou te dizer que a gente vai tentar, né? Eu tenho paciente de 3 anos e que diz, não, Lu, pelo amor de Deus, são pacientes mensais que não querem largar, porque elas veem que ali elas conseguem falar. Tenho pacientes de 1 ano que a gente fez todo o acompanhamento psicológico, ganharam alta, e às vezes retornam para uma psicoterapia breve, que é aquela assim, Lu, aconteceu isso, eu precisava te ouvir. Aí, às vezes, retorna 2, 3 sessões e ganha alta novamente. E às vezes é semanal, às vezes é quinzenal? Semanal, quinzenal, 21, mensal e alta. Uou. Aí eu tenho um protocolo de atendimento, até pela especialização clínica, né? Eu sigo muito esse protocolo, porque é o que funciona, né? Então, não tem como um paciente começar e eu já colocar quinzenal, porque daí eu perdi aquele início de vínculo. E para uma terapia dar certo, o paciente tem que gostar do terapeuta. Se o paciente não gostar do terapeuta, ele vem mais angustiado, sai mais angustiado e não conseguimos desenvolver terapeuticamente, né? Uau. Eu tô aqui fritando no curso de gestantes porque eu fiz, né? E eu trabalhei no hospital. Eu acho que eu te conheço de lá também. Você sabe? Eu trabalhei do regional, eu na palestrei TI algumas vezes. eu trabalhei na tecnologia do hospital de 2008 a 2010. Nessa época aí. Tô revelando Sim. idades, né? Aham. Não, mas eu fui lá, eu fiz Quando até mudou estágio. pro sistema TASI, sabe? A gente teve a virada de Sim. sistema lá. Então, acho que naquela época já tinha curso de gestantes, era super importante, acontecia acho que às noites, todas, não sei se era cada 15. Naquela época, o que eu participei era da Unimed, né? Era o que a Unimed... Eu não lembro, mas Era a Unimed ali e eu participei de algumas palestras ali, muito legal. Interessante. O movimento, que tu chama de movimento, Mulheres no Nosso Tempo, né? Qual foi o start, né? Quando foi? E quem foi, assim, as primeiras cabeças que te abraçaram e bora? A Mulher Nosso Tempo veio na pandemia, né? Eu ouvindo as minhas pacientes. E depois disso, junto com o livro, né? Mulheres Correm com os Lobos. Mulheres que estão nos assistindo, por favor, né? Leiam, porque realmente é um livro impactante, um pouco cansativo em algumas vezes, porque é uma linguagem um pouquinho mais difícil, né? Ela é psicóloga junguiana, então é uma linha mais psicanálise, né? Mas, assim, é um livro muito bom, muito culto. E que me fez dar um start, assim, tipo, nossa, eu tô atendendo, mas eu sei que eu posso mais, porque não reunir mulheres, não sei, né? E daí, em 2022, consegui concretizar. A Clio me ajudou muito ali na época também, né? E depois daí veio a Clio, daí eu disse, Clio, eu quero convidar algumas mulheres, então, Ângela, Carol Blogo, né? Então, assim, foram algumas mulheres bem especiais que estiveram comigo, a Sil, né? A Sheila Nardelli, então, assim, estão até hoje, a Sheila continua comigo até hoje, a Elisa do Encanto. Então, mulheres aí que continuam e que hoje a gente já está no 3º grupo, assim, sabe? Porque todo final do ano, em janeiro, eu digo, gente, vocês se sintam à vontade, né? Se tem outros projetos, porque a gente sabe que a gente não para, né? São ciclos, né? Mas a Mulher Nosso Tempo vai continuar, então eu quero ver quem vai comigo e quem, às vezes, quer dar um tempo, né? Às vezes sai 5, às vezes sai 4, às vezes sai 3. E nisso daí, porque é 20, são 20. Aí eu preencho dentro dessas 20. E como é que eu preencho? Como é que eu convido? Eu sempre estou sondando o Instagram, vendo as mulheres, né? Participação em sociedade, como é que elas são, né? Se elas avaliam, né, mensuram as suas fragilidades. Porque nem toda mulher, às vezes, no Instagram fala realmente, verdadeiramente. Então, isso tudo foi vendo. Então, assim, todas as 19 mulheres que estão comigo, eu sei porque eu as escolhi, né? Então, muito legal, assim. E é um movimento com propósito, um movimento em que a gente faz bastante coisa, um movimento em que a gente ajuda, né? E é um movimento da mulher do tempo presente, né? Até na página da Mulher Nosso Tempo tem ali, né? Que se tu abrir ali, tem uma escrita bem legal, que realmente é o que a gente resume a mulher do nosso tempo, né? Da sua jornada, a mulher presente, né? Em que realmente faz a diferença hoje, né? E quem quiser, sei lá, se inscrever para uma próxima rodada dessa, de entrar no grupo, no movimento, no próxima virada de ano, acessa o Instagram, manda lá, daí tu vai avaliar, vocês conversam.
Eu tenho algumas que já entraram em contato comigo, né? Como eu vou sempre vendo, escolhendo, né? Algumas até que estão hoje já entraram em contato comigo, por isso que também estão, né? Como é um grupo em que toda vez que a gente se reúne, a gente faz coisas, principalmente dentro da saúde mental, eu faço técnicas com elas, tudo, eu não posso deixar muito aberto. Perfeito. Então, tem que ser um grupo fechado e limitado, né? Não é um grupo meu, se eu pudesse, com certeza, todas que gostariam de estar, com certeza estariam, mas eu acho que para a mulher do nosso tempo, eu fazer um trabalho de excelência com essas que estão ali, eu preciso dessa... talvez não é a palavra controle, mas assim, gerenciar, sabe? Então, não é todas que conseguem estar entrando, infelizmente, eu não sei se eu falo assim. Me dói o coração, eu juro que me dói. Mas não consigo fazer um trabalho bom, sabendo que está aberto, sabe? Não é um grupo assim, uma palestra, né? Que eu vou lá, vou ver se eu participo. É uma coisa mais fechada, né? Até te perguntar, existe uma rotina semanal, quinzenal, jantar? Geralmente é mensal, né? A gente tem já o nosso WhatsApp, né, com todas. A gente tem regulamento, né, o estatuto do movimento. Eu tenho um estatuto também. Mas agora que em outubro a gente vai querer fazer uma ação, a gente está se vendo um pouquinho mais frequente, porque tem algumas burocracias que a gente ficou sabendo que vai precisar. Beleza. Então, a gente está se reunindo mais. Mas também a gente tem festas, né? Então, agora a gente vai ter em julho, dia 2, acho que é dia 2/7, a gente vai ter a festa Arraial do Movimento, então, onde a gente vai puxar todas as mulheres que já foram as mulheres do nosso tempo. Então, vai ser um grupo de mulheres grandes. E cada vez mais a gente vai desenvolvendo, trabalhando, né, com essas mulheres ali, né? Essas que já foram, às vezes elas, Lu, será que tá de voltar? Meio que saudade, eu vejo essas postagens, né? E a gente percebe que é carinhoso isso. Então, que realmente nesse período que elas estiveram no movimento, fez bem a elas, né? E isso que mais me deixa, com certeza, com aquele sentimento de gratidão, né? Que o que eu estou fazendo, o que eu pensei, já está muito além, mas que ainda está no caminho certo. Bacana. E isso vai reverberando delas para fora, né? Para os contatos com delas, certeza, né? Com certeza. E esse trabalho que você faz, essas ações, são só internas do movimento ou você faz alguma coisa para fora do movimento também? Não sei se eu consegui te fazer entender. Agora, em março, a gente, que era mês da mulher ali, cada mulher do nosso tempo ocupou de levar uma mulher, uma convidada, né? E eu fiz uma técnica da caixinha. E elas amaram, assim, sabe? Trabalhamos a saúde mental, essas convidadas conseguiram perceber o quanto tem significado esse grupo. Quem está ali dentro tem significado, né? E isso foi muito bom, porque depois elas compartilharam comigo, algumas que eu conhecia, que eram convidadas, o quanto fez diferença estar ali naquele momento, sabe? Ouvir as outras falarem. Então, às vezes, a gente faz isso. Como também em outubro do ano passado a gente fez um evento, em dezembro, que outubro teve enchente, a gente fez um evento grande e doamos 132 mamografias para a rede feminina aqui de Rio do Sul, né? Em março do ano passado também, a gente também fez um evento onde a gente buscou palestras de autoconhecimento. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai fazendo sempre alguma coisa. É passinhos formiguinha, né? Sim. Mas a gente está caminhando. Isso vai transformando a galera que está ali, as mulheres e tudo mais. Isso pode ser chamado de um momento de empoderamento feminino também. Como é que é isso? Uma se ajuda a outra ali dentro também. Sim, uma sororidade, claro. E, sei lá, divide as dores do dia, do mês, do ano, do empreendedorismo, da vida, da família. Quando a gente se reúne, a gente sempre fala alguma coisa. Tanto é que quando teve uma técnica que eu fiz bem impactante com elas, que elas não imaginaram que chegaria a essa dimensão, que elas se emocionaram muito. Ali naquele momento, essas mulheres, foi ano passado, elas perceberam o quanto o grupo pode somar, de uma forma muito além do que elas imaginavam. Eu trabalhei uma estrutura dos seus medos, dos seus desafios, e elas viram os desafios das outras também. E isso criou um elo. Esse elo, por isso que eu digo assim, que a mulher do nosso tempo cresceu muito, porque esse elo foi muito firmado. E eu acho que essa dinâmica, ela também fez acontecer, sabe? Ajudou muito nisso. Gerou conexão, mais conexão entre elas e no movimento. Mas a gente fala de tudo, fala de filhos, né? Às vezes alguns perrengues, algumas dúvidas, né? Mas assim, é mais coisas boas, né? Do que às vezes alguma peculiaridade, algum sofrimento específico. Se tem alguma coisa, elas vêm direto a mim.
no meu particular, né? E você que programa o que vai acontecer na data tal. Tipo, Geralmente eu vou sim. reunir elas num círculo, vou startar com uma Aham. abertura de chegança, eu chamo de chegança, todo mundo chegar. Aham, O que tá aham. acontecendo nesse momento, o sentimento de cada uma e toca o barco conforme... Geralmente eu penso, né? Mas eu tenho elas se ajudam muito. Então, assim, eu às vezes inicia uma coisa, mas já vem outras ideias de outras, e a gente. Por isso que eu digo assim, é um movimento que realmente são todas. A Lu pode idealizar, mas todas concluem, entende? Legal. É todas juntas, não adianta. Legal, tem que ser, né? Tem que ser. É por isso que eu acho que dá certo e tem força. Porque assim, não tem quem quer mais, quem é menos. Não, todas somos iguais. E todas temos aquele propósito. Se estamos ali, a gente tem o mesmo propósito, né? Muito bacana isso. E por onde veio o nome? A Mulher do Nosso Tempo? Eu pensei, eu comecei a pesquisar, assim, e eu percebi a mulher do nosso tempo. O que é a mulher? O que eu quero? Eu quero trabalhar a mulher de hoje, do momento presente. E a mulher de hoje é essa mulher do tempo, que ela tem uma história, o seu passado, mas ela vive o presente buscando e construindo o futuro. Então, essa é a mulher do nosso tempo. E eu fui juntando, né? E daí, quando eu vi, mulher do nosso tempo, daí eu mostrei pro Bruno, expliquei, e ele disse, amor, é isso mesmo. Então, fluiu. Conectou. E daí, eu chamei a Clio conectou mais e a gente conseguiu ir construindo. E para quem quiser encontrar a Mulher do Nosso Tempo, Nosso Instagram, a Mulher do Nosso Tempo. Boa. O nosso Instagram. Que legal, muito legal. Acho que isso demanda um tempo pesado seu também e de quem participa, mas o benefício é imensurável, né? Porque tu não consegue medir o quanto que tu evolui nessas reuniões e o quanto tu acaba impactando quem está conectado com essas pessoas que estão fazendo esse movimento. Sim, sim. Né? E isso volta depois para a sociedade e volta de energia boa para ti de novo. Eu sempre penso nisso também, que é cíclico, né? Muito bacana, muito bacana. Voltando um pouco mais para psicologia agora. O que tu percebe, assim, de grandes situações que ocorrem agora? Vamos falar desse tempo maluco de 2024, numa região que a gente está aí sofrendo com N situações climáticas e mercadológicas, economia e tudo mais. Quais são as grandes, sei lá, grandes pontos, não vou chamar de problemas, mas de situações que a galera chega mais pra ti assim, diz, cara, tô muito preocupado com isso, problema com aquilo, as frustrações talvez, que seja a palavra certa, sabe? Por incrível que pareça, é relacionamento, tá, ainda. Em 2024 começou com um boom de pacientes que separam, pacientes que acham que não são mais felizes com seus cônjuges, assim, veio uma outra realidade para mim em 2024. Ano passado trabalhei muito assim a questão teve de depressão por causa da enchente, né? Muito estresse pós-traumático, né? Ai, meu Deus, está chovendo, vai, né? Coisa que talvez ainda vivenciam quando chove bastante, vai chegar a 9 metros, tudo, né? Nossa. Mas o 2024 ele começou para as minhas pacientes, ou as demandas que estão vindo, muito sobre relacionamentos. Tanto é que quando eu abro caixinhas, nem tudo eu respondo ali. Eu já vou de particular, porque eu vejo que é uma coisa muito... E elas precisam, sabe? E por que está acontecendo? Não sei se é porque a mulher talvez está fazendo novas escolhas, está se conhecendo mais... Não sei se o Instagram motiva a olhar algumas coisas, não sei, mas assim, a demanda que vem às vezes é Lu, não sou mais feliz, ou outra pessoa está me chamando a atenção, ou o meu marido não consegue me fazer mais feliz, no sentido de, não me mima, não me beija, não me abraça, não me agradece, não me elogia, esse elogio como faz falta. E, poxa, né, a gente é mulher, mas também a gente tem toda, né, uma sensação... Como também o contrário. Quando eu chamo os maridos, eles também dizem, Lu, sabe quanto tempo faz que ela não me elogia? Diz assim, meu amor, tô com saudade de ti. Nossa, que legal que tu fez isso, tu lavou a louça. Então, assim, é dos dois. Mas a minha demanda é feminina, então eu ouço elas, né? E isso veio muito forte em 2024, muito forte mesmo. Interessante. Pode ser que há um movimento de redes sociais, que, que é diferente hoje, né? E tem muita rede, né? Sei lá, 5, 6, 7. Muita opção de rede e na rede só parece que é bom, né? Tem isso, né? Sim, mas eu acho também que elas vivenciam... as minhas pacientes, elas estão vivenciando uma realidade... talvez o filho foi para a faculdade, vê que antes tinha mais outras funções e agora é só como parceiro e não é mais aquilo.
Já me doei aqui, não tô tendo mais o retorno que eu imaginava, né? As frustrações. Por isso que eu te digo, assim, antes da gente falar da separação, a gente faz toda uma tentativa. Mas, por exemplo, eu tenho mulheres que sofrem violência, né? E parece assim, a gente em pleno século XXI parece que é uma coisa surreal, mas não é. Às vezes, né, vem camuflada com óculos, eu tenho essa realidade, né? Ou às vezes marcada de alguma forma. Então, assim, são relacionamentos tóxicos, relacionamento que as machucam. E quando talvez vai para um divórcio, já vai assim para uma Lei Maria da Penha, né? Já vai com uma medida protetiva, porque realmente não é um relacionamento saudável, né? Eu é que não tenho. Meu marido que diz, tá, tu tem e tu não tem uma medida protetiva. Porque daí, né, geralmente quando vem a separação, eles elencam muito assim, porque tu tava na psicóloga, ela mexeu na tua cabeça e daí tu teve força para separar. Mas, na realidade, a psicóloga só trabalhou, né, um pouco mais e a gente administrou e talvez ela teve força porque ela percebeu que ela não era mais feliz, né? Acho que aí tem um ponto muito grave que é a coragem dela chegar em ti para falar disso, né? Então, tô falando de, sei lá, algum tipo de assédio, enfim. Será que eu vou? Será que eu abro? Será que eu não abro? Será que eu abro? Sabe? Não sei o que faz a pessoa, chega num limite, ou às vezes ela tá no quinto limite, entendeu? Sofrimento, né? E às vezes eu tenho pacientes, por exemplo, que já foram em outras psicólogas, como eu te falei. Às vezes eu já perdi pacientes por não criar vínculo e foi para outras colegas, como também eu tenho pacientes que vieram para mim por não criarem vínculos com outras colegas. Então, talvez elas já estavam nessa procura, né? E assim, o boca a boca, às vezes também, vai lá na Lu, né? Eu acho que ela vai te ajudar, tá sofrendo muito, eu não consigo mais te ajudar. Então, tem muitas essas indicações também, né? Porque é um medo, né? Eu acho que a palavra seria um medo de se expor, um medo de o marido saber. Mas sabes, sim, mas quando o paciente vem para mim, eu faço anamnese. Então, geralmente, a primeira, segunda sessão é anamnese, e ali a gente já consegue fazer até uma leitura corporal. Tá. Tu é casada? Como é que é o nome do sortudo? Eu já vou brincando. É tanto. Mas por que tu acha que ele é sortudo? Não, porque tá contigo, olha que legal. Sim. Daí a gente já vai avaliando. Como é que é a tua vida íntima, né? Tu tem prazer? Tu tem vontade? Não, Lu, não. Se ele... Eu até invento alguma coisa pra já nem me... E aí a gente vai percebendo. Então, assim, não tem como não entrar ou como não falar, porque tudo vai mostrando aonde eu tenho que caminhar na terapia, sabe? E a gente vai conhecendo daí as suas cicatrizes, por que tá na zona de conforto, por que não reagiu, né? Então, a gente vai percebendo muitas coisas, né? Porque tem muita gente que pode estar nos assistindo, nos ouvindo, que tá passando por isso e opa, é bem isso que eu tô passando e por que eu não me mexi ainda? Exato. Né? Muitas vezes a gente sabe a resposta. Aí que tá, né? Só que daí falta a coragem para ouvir o que talvez eu sei, né? Então, dosar e querer se movimentar. Exato. Né? Porque há uma zona de conforto também, né? Tem isso. E assim, toda mudança, muitas vezes, ela é exaustiva, né? Então, assim, mudar, ou estar divorciada, ou ter que começar uma nova história, né? Então, isso mexe. A gente sabe que mexe, né? Mas eu tenho pacientes, por exemplo, que se divorciaram e não eram felizes e hoje estão muito felizes. Porque realmente estão construindo uma nova história. Como eu te falei no começo, tenho pacientes que se divorciaram e retornaram. E também está tudo bem. Porque também, novamente, se perdoaram, se reconectaram e melhoraram, evoluíram, que não estava bom. E tem outras que perdoaram, a gente trabalhou ali, veio o marido, se perdoaram, melhoraram o que não estava bom e estão felizes. Então, assim, não existe uma régua exata, né? Existe a minha paciente. E o que vai fazer bem para essa paciente, talvez não vai fazer para outra paciente. E assim a gente segue, né? Bacana. Tem algum tipo de história que tu possa contar? Claro, não abrindo, mas assim, que tu acha que foi uau, assim, de transformação? Porque, querendo ou não, tu transforma a vida das pessoas, né? Para melhor, obviamente. Algo assim que, poxa, paciente isso aqui mexeu, sabe? Acho que... Nossa, eu tenho algumas. Eu sou 18 anos formada. Agora, em dezembro, vai fazer 19. 19 anos formada como psicóloga. E atuando. Eu tenho várias histórias, mas, assim, o que mais, às vezes, me deixa muito feliz são as pacientes que tinham ideações suicidas e não tem mais. Viram um significado da sua vida, né? Eu tenho uma que ali que eu falei... que de madrugada ela me ligou, isso faz muito tempo, assim, ela me ligou, Lu, eu tô aqui na beira do meu prédio,
Eu acho que o prédio dela tem acima, eu imagino que seja assim. E tô pensando várias coisas. Então, faz alguma coisa para mim não pensar o que eu quero é se jogar. Porque a vida para ela tava sem sentido. Daí eu fiz vídeo chamada, eu disse, capaz, guria. Não, se tu se jogar ainda, eu te ver lá embaixo, eu ainda, olha, vou ainda te xingar. E daí comecei a brincar, porque eu tinha que desfocar aquele pensamento que tava ruim. E começamos a brincar, eu disse, meu Deus, eu preciso de um café, porque tu começou a me deixar agora, né? Vamos fazer um café comigo e coisa. Tá, onde tu tá? Ah, não, vai lá, vai, desce, vamos conversar. E aí foi trazer, mas assim, foi 1h30 até que ela foi pro apartamento dela e eu fiquei tranquila. Aí, no outro dia, essa paciente já estava comigo na sessão lá da terapia. Então, a gente trabalha, né? Nem toda paciente depressiva, né, tem as ideações suicidas. Pacientes até com a bipolaridade me preocupam um pouco mais com essas ideações, porque são muitos altos e baixos, uma euforia e uma tristeza, e às vezes a gente não consegue equilibrar tanto. Mas graças a Deus, em 19 anos de profissão, eu nunca perdi nenhuma paciente, né? Então, é isso que me deixa muito feliz, com certeza, também. Nossa, que impacto gigante, né? É uma vida. Sim, Nossa, muito massa. Até perdi a minha linha de raciocínio agora. Fiquei pensando nos casos, enfim. Porque, que às vezes parece que a clínica a gente vai ver uma ansiedade, ai, não tô feliz, mas... Ou às vezes quem me segue pensa, a Lu só trabalha autocuidado. A Lu trabalha muito amor próprio, empoderamento feminino. Não, a Lu trabalha transtorno. Eu tenho muitas psiquiatras que me encaminham, né? Transtornos, as severidades, aquela dor mais sombria, eu atendo. Então, eu tenho muito isso. Só que nem sempre tudo a gente divulga, e às vezes nem sei se também tem tanta necessidade de divulgar assim. Mas eu sou psicóloga clínica formada por trabalhar realmente e gostar dos transtornos, de saber que eu posso fazer uma diferença ali naquele transtorno, né? Massa demais. Eu voltei já pra minha linha de raciocínio. Como é que claro, tu tem 18 anos de carreira, estudou pra caceta isso tudo, e assim, como é que tu se limpa? Porque isso, né, fica em ti. Cara, eu converso com muita gente, a parte de liderança e tudo mais, eu tenho que também, cara, né, tenho que limpar isso, porque às vezes eu pego a dor do outro, tento ajudar o outro. Sim, a empatia, né, com certeza. Total, não, né? Total. Eu não sou robô, gente. Como é que tu faz assim, sei lá, tu faz algum tipo de, sei lá. Não, eu não faço mais terapia. Tá, no começo da faculdade ali tinha os professores que atendiam a gente, né? Porque assim, até um aprendizado mental pra gente. Na psicologia clínica, na pós, ali na especialização, eu aprendi muito a blindar. Então, assim, quando o paciente está aqui comigo, eu ouço ele e os meus problemas nunca vai correlacionar. E depois que o paciente sai, desenvolvo o prontuário, respiro, sigo para o outro. Eu não consigo... como é que eu vou te dizer? Não vou internalizar. falar, não, internalizar. Mas não quer dizer que eu não me preocupo. Certo. Tá? Não quer dizer. Então, assim, o paciente que saiu dali e, de repente, ele mandou mensagem, eu já sei que esse paciente está sofrendo, né? Então, por isso que eu me preocupo. Eu sou muito mais emotiva do que até a própria razão. Ai, nessas lives do movimento aí, Jesus amado, é muita emoção. Assim, de vez em quando a Lu tá se emocionando. Mas eu me dou muito para o paciente, para minha paciente, elas sabem disso, mas eu consigo filtrar. Talvez é isso, né? Eu consigo filtrar, né? Chego em casa, é a minha família e seguimos, né? E hoje tu usa o quê? Assim, tu escreve em teu prontuário de todo mundo, aí tu abre ele, tu consulta. Como é que funciona essa parte de operação de cada pessoa? Não, sim, eu tenho um programa, né? E quando eu tô com o paciente, eu só uso palavras-chave. Sofrimento, relacionamento, compulsão alimentar, vou indo, paciente não parou de se mexer, paciente bocejou fica com o pé tremendo. Eu vou fazer. Entendi. Aí o paciente sai, eu faço todo o meu prontuário, desenvolvo ele. Porque daí é um treinamento já, pra mim já é muito prático isso, sabe? Muito interessante. Porque daí tu pega aquilo ali e desenvolve em cima das palavras-chave, fica mais fácil depois. Datas, coisas, daí a medicação já vai anotando ali, mas senão a minha percepção eu faço depois. E feedbacks, assim, que tu recebe depois? Bastante, eu tenho, graças a Deus. E isso te movimenta? Te mantém viva? Nossa, não tem... a gente não pode demais, ignorar, né? Mas é muito legal. Demais, os elogios, ou dizer, Lu, realmente... Quando eu abro a caixinha ali, vem pacientes, porque eu atendo online... Então, às vezes, vem pacientes de Lages que eu atendi, Lu, graças a Deus, eu tô muito bem por causa de ti. A gente ouve muita coisa, né? Pacientes daqui também que, às vezes, marcam, dizem, não, realmente eu tô bem, ou uma depressão pós-parto, hoje eu tô bem com a minha filha, porque a Lu... Eu tenho muitas marcações, assim. Então, isso nos gratifica, né? E tu percebe um movimento de aumento de pessoas buscando terapia? Sim.
eu não sei se é com quem que eu tô convivendo, mas eu percebo isso também. Aham. Inclusive eu, né? Ah, que legal! Mas assim, é que a terapia, nossa, saiu aquele conceito que é para loucos, né? Já, isso desmistificou muito, Sim. muito. Apesar que ainda alguns têm essa resistência, tá? E até achar, não, eu vou na lua, ela vai me achar que eu sou louca. Não. Hoje a terapia é para você conseguir equilibrar melhor a tua saúde mental, o teu dia a dia, esses graus de estresse, né? A vida. Né? A nossa vida, muitas vezes, é muito sobrecarga, muita demanda, a gente tem que dar conta de muitas coisas, e a terapia, ela soma porque é uma escuta. Então, tu vai ali, tu vai falar, e muitas vezes vai ser direcionada onde tu vai poder fazer escolhas, né? Às vezes, tu não consegue ter a percepção, a visão de tantas outras coisas que tu pode fazer, né? E a terapia mostra isso. E quando teu paciente te escuta e fala, isso aí não acredita. Aí eu anoto, paciente não acreditando, paciente não fazendo o que a psico tá mandando. Aí dá 3, 4 sessões, Lu, eu tentei e deu certo. É paciente resistente à mudança. Sim. Né? E daí, de repente, vai e faz e dá certo. Isso é besteira que tá me falando. Sim, não. Às vezes tem umas atentadas, mas tudo certo. Faz parte do jogo, claro, né? Claro. Nossa, o importante é que tá ali. Eu sempre digo assim, tá, tu não faz hoje, mas tu ainda é minha. Então, vamos conduzir, vamos ver até tu se convencer que tu tem que... Porque isso realmente é que vai te ajudar. E aí, a gente vai trabalhando tudo. E chega uma hora que a paciente diz, não, realmente eu tenho que tentar, senão não vai dar certo, né? O sofrimento já tá num grau que, se eu não fizer, eu vou adoecer ainda mais, né? E realmente, se a minha mente não tá boa, meu corpo sofre. E vice-versa também. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Boa. E tem aquela que... não dá certo, saiu. E aí vai pro outro e volta. Ai, Lu. E volta. Oi, a minha Lu. secretária que fala. Oi, sumida. A Via que diz assim, ô Lu, ela tava pedindo pra voltar, que eu faço? Volta! E aí vai, tem algumas. Mas isso é bem normal, tá? Porque o ser humano por si é resistente a mudanças. É muito resistente. E se não é da forma que talvez a pessoa quer, não vou fazer. Né? É normal nosso isso. Normal. Até que vai, né? E dependendo do grau do sofrimento ou do que o paciente traz, é mais difícil ainda. Então, é mais fácil eu fugir do que eu encarar. E a partir do momento que eu vi que eu só estou fugindo, mas eu não vejo mais para onde eu estou fugindo, é porque não tem mais direção. É onde o paciente retorna. Muito bom. Uou, muito bom. E o que tu, sei lá, emana ou diz de recado para essas mulheres que, de repente, estão com medo, de repente não querem se expor... não só para você, mas que busquem ajuda, assim. O que tu faz com que elas, sei lá, despertem essa coragem de, vamos mudar que vai ser melhor? Assim, quando busca a terapia, uma coisa que a gente tem que entender é que a gente tem um sigilo profissional, né? Sigilo profissional, contrato terapêutico, pelo menos eu tenho. E nada pode vazar dali, nada. Se vazar, é processo em cima da gente. Então, assim, o paciente tem que chegar, ou você que está ouvindo e quer começar uma terapia, você tem que saber que aquilo que você falar vai ficar ali. E vai ser direcionado. Lu, em que casos, talvez, que pode... Só se for alguma coisa a risco de vida. Até tô falando ali antes de eu dar exemplo. Eu tive uma paciente que ela teve psicose puerperal. Então... O que é isso? Desculpa. A depressão pós-parto. Okay. Né? Tem o baby blues, famoso baby blues, aumento da parte hormonal, a queda hormonal, tudo. Aí vem a depressão pós-parto. E dessa depressão pós-parto vem uma psicose puerperal. Então, onde o paciente, a mãe, ela acha que a criança, o bebê, é o seu inimigo. E ao invés dela maternar, ela quer machucar. E eu tive uma paciente em que o marido chegou a tempo de pegar a mãe colocando essa criança no forno. Uau! Né? E assim, não tem como culpar. A minha paciente não está bem. Então, a gente chama toda uma estrutura, faz uma rede de apoio. A orientação é tirar essa criança dessa mãe, ir para uma fórmula. A madrinha entra em cena até a gente evoluir com essa mãe e a gente consegue. Né? Através de medicação, tudo a gente consegue. E hoje eu tenho essa paciente. Nossa. E ela é uma paciente, uma das minhas mais antigas, aí de 6, 7 anos, né? Enquanto clínica. E ela não quer largar, é a paciente mensal. Né? Porque ela percebeu o quanto ela foi no fundo do poço e hoje o quanto ela consegue respirar e dizer que ela é feliz. E o filho né? super bem. E o filho super bem. Nossa. Nossa, daí a importância desse movimento de, cara, vamos se mexer, vou buscar ajuda. Conversa com alguém que já fez, de repente, né? Se abre. Sim, E às vezes, assim, se não quer na terapia, procura antes uma rede de apoio, né? Conversa com uma amiga, tudo. Talvez essa amiga vai dizer, olha, isso não é mais para mim.
né? Eu acho que chegou a hora que você realmente precisa de uma ajuda profissional. Se às vezes você não quer, já buscar uma profissional, né? É aquele negócio, não é terapia, mas é terapêutico. Nada como conversar com uma amiga, né? Então, assim, também faz bem. Talvez essa amiga também vai direcionar um pouco, né? Eu espero. Muito bom, muito bom. Algo que a gente não conversou, que tu gostaria de conversar, de alguns temas, acho que a gente pincelou em todas, né? História e tudo mais. Eu sempre faço uma pergunta que é uma mensagem, algum recado que tu queria deixar para o mundo, que tu leu, algum livro, talvez, que tu leu, que tu já disse no começo do do livro que tu leu, que te impactou demais, de repente mais alguma frase de algum pensador. Se for, né, sobre frases, tem um livro muito legal que é A Coragem de Ser Perfeito, já leu? Brené Brown. A Brené trabalha muito bem a vulnerabilidade, que muitas vezes a gente acha que estar vulnerável é muito ruim, não necessariamente é tão ruim, né? Porque ali a gente percebe que, às vezes, da vulnerabilidade vem um ato de coragem. E eu sempre indico para as minhas pacientes esse livro. A Aprendizagem da Gisele Bündchen também é um livro muito legal, que fala a biografia dela, mas ali ela conta também um pouco sobre a psicologia positiva, mindfulness, né? E o quanto ela também teve depressão, quanto também ela também teve que se reorganizar emocionalmente para chegar também onde chegou. E que nem toda a fama, né, nem tudo, assim, a gente vendo é fácil, né? E, assim, é um livro bem legal também para leituras simples, né? E eu carrego muito uma visão, não é nem uma frase, uma visão que é que se tu não tentar, tu não tem a resposta. Então, a gente tem que tentar tudo, porque não adianta tu ficar esperando, né, ou achando. De repente vai chegar um momento que tu não pode mais retornar, né? Porque a vida às vezes te dá o hoje. Amanhã já é diferente do hoje. Então, por que deixar para o amanhã o que tu faz hoje? O que tu podes fazer hoje? Então, a vida é agora. O que é a tua vida? Qual é o detalhe que a vida está te dando hoje, né? Tu acordou de manhã, tu deu bom dia, tu deu um sorriso, tu escutou uma música, tu já acordou na bad. Beleza, acordou na bad, vamos fazer uma diferença. A felicidade não é 24 horas, mas não quer dizer que nas 24 horas do teu dia tu não pode ser feliz. Então, é isso que eu busco e mostro muito para as minhas pacientes também, que é o hoje que faz a diferença para a gente colher o amanhã, né? Uou, muito bom. Precisava escutar isso. Boa, muito boa. E tu falou um pouco da Gisele Bündchen, agora eu vou tocar nesse assunto também. Quando a paciente, enfim, está no ápice da sua carreira e entra na bad. Que acontece, né? Porque Acontece às vezes bastante. é muito sucesso e a gente não está preparado para isso. E aí vai né? trabalhar isso como? Por onde? Mostrando o potencial dela. Se tu chegou aonde chegou, é porque tu tem potencial. E a gente não pode deixar com que esse potencial recue, né? Que nem uma escada, né? A gente tem que pensar que, às vezes, essa ascensão, né, desse profissionalismo, etc., é como uns degraus. Eu sei onde eu quero chegar, no topo, mas é de degrau e degrau. Então, se você chegou à metade, não é para baixo. A gente pode até ficar ali um pouquinho nessa metade, curtir essa metade dessa escada. Mas a gente sabe a direção que a gente quer tomar. Então, nisso, eu mostro a força dela, o potencial dela. E, principalmente, que ela pode chorar, ser frágil, mas não desistir. Porque se às vezes a gente desiste, né, de não lutar, às vezes a gente não consegue realmente ver o quanto a gente é forte, o quanto as nossas batalhas fazem realmente a gente ter ainda mais aprendizados, né? Nem tudo é fácil, mas também nem tudo é difícil. Então, a gente tem que trabalhar a nossa balança mental, né? E talvez ela vai ter que enxergar um novo sonho, um novo passo, né? Porque ela, sei lá, tô chutando. Queria trabalhar na Globo. Tô trabalhando na Globo, tô desempenhando altos papel massa, de repente a bad. Porque não tá enxergando o próximo passo, talvez. Ou chegou numa ascensão de carreira. E aí, como é que tu descobre, talvez, o propósito da pessoa, ou um novo propósito, por um novo exemplo, sonho? Assim, às vezes tem pacientes que vão para mim, por exemplo, e que, sei lá, trabalham com o pai na parte administrativa, mas sempre queriam, o sonho era ser nutricionista. Vamos dar um exemplo. A gente analisa, mas por que tu tá aqui? Lu, porque eu tenho pena, eu quero ajudar o pai, mas o meu sonho é esse. A gente avalia, hoje tem nutricionista, faculdades que a gente consegue fazer à distância, o importante é não deixar esse sonho recuar, né? E eu tenho até, falando ali de crescimento, eu tenho uma paciente específica que ela fez um boom aqui na cidade. E agora que ela chegou nesse boom, todos estão querendo ela. E
ela adoeceu, assim, teve, tipo, meu Deus, e gerou um pânico, uma coisa, mas a gente está trabalhando, por que que eles querem? Porque realmente ela é boa, e ela tem que ver isso nela, não é o outro que tem que ver. É aquela questão, a Michelle Obama até tem uma frase que ela coloca, eu tenho que me colocar na minha lista de prioridades, porque se eu me coloco na minha lista de prioridades, eu sei realmente o que me faz bem. E é isso que eu estou fazendo com essa paciente. Ela tem que saber que ela também é uma lista de prioridades e que ela tem que sentir que ela também é boa o suficiente para conduzir essa história dela, para conduzir essa fama toda que está vindo. E se todo mundo está querendo, é porque ela não é fraca, pelo contrário, ela é forte. Só que talvez a vida, no trajeto dela, nunca mostrou essa força, que é onde veio esse boom e essa força veio com tudo. E é onde a gente vai desenvolvendo cada vez mais, né? Mas, gente, a gente pode sim parar, né? A gente pode chorar. A vida não é perfeita, e que bom que não é perfeita, senão a gente ia ser muito egocêntrico, né? A gente erra, a gente acerta, a gente aprende e aprende muito, mas a gente também tem que sonhar, porque é de um sonho que vira ação, né? E é nessas histórias em que a gente vai... Eu vou me encantando, eu digo sempre, eu me encanto demais com as histórias das minhas pacientes. E eu sempre falo para elas que eu estou ali para bater palma. Vai chegar um momento que eu vou estar ali batendo palma com elas, porque realmente elas fazem acontecer. As minhas pacientes são maravilhosas e realmente elas se desenvolvem cada vez mais. Uou, obrigado. Obrigado demais pelo teu tempo. Acho que foi uma conversa muito estar aqui. Massa. Eu também estou muito feliz que tu está aqui. Acho que foi um aprendizado enorme para mim. Acho que vai poder ajudar muita gente também. Acho que esse é o nosso propósito aqui, compartilhar conhecimento e... Nossa, foi muito legal mesmo. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que é corrido demais. Não, mas, meu Deus, não. Obrigada de coração. E como a gente não conseguia antes, né? Como a gente falou, né? Talvez era um propósito estar aqui agora, no 10º, né? E que bom que deu certo e curti muito a nossa conversa, leve, mas com um propósito. E assim, os contatos da Lu vão estar aqui em algum lugar, né? Nesse episódio. Também é fácil de encontrar, @Mulheres do Nosso Tempo. Mulher do Nosso Tempo, ou Lu Rotermel, né? E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mesmo. Galera, obrigado demais. Tamo junto. Você nos encontra em contecast.com.br. Valeu. Até a próxima.